Olá, olá! Sou a Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Espero que sim. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso devocional da manhã e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40, 41 e 42. Está escrito assim na palavra do Senhor. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Este, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo Jesus, apertava-lhe a multidão. Jesus Cristo, ele foi interrompido durante um processo. Alguns dos momentos mais importantes da vida de Jesus aconteceram quando ele estava no caminho de outro lugar. Sim, versículo 42, a parte B diz: enquanto Jesus ia, a multidão o comprimia, o apertava. Jesus estava a caminho da casa de Jairo. A filha de Jairo estava morrendo, estava muito doente e estava à beira da morte. A urgência de Jairo e da sua família era real. Cada segundo contava. E no meio do caminho, o que aconteceu? Todo mundo sabe, né? Uma mulher tocou em Jesus. Uma mulher que sangrava há 12 anos também tinha uma urgência real. Já tinha gasto tudo o que tinha com os médicos, com os tratamentos, que já não tinha mais nada a perder. Essa mulher não tinha mais nada a perder, ela não tinha mais nada para investir, a não ser a própria vida dela ali, cheia de doença, cheia de, aos olhos de todos, imundície. Ela não deveria estar no meio daquela multidão. E essa mulher, ela não marcou uma reunião com Jesus, ela não pediu licença a Jesus, a Jairo e a todos aqueles que estavam ali em volta. Ela simplesmente tocou na orla do manto de Jesus, no meio da multidão. E o que aconteceu? Jesus parou. Jesus parou tudo. Jesus parou aquela comitiva que estava em volta dele. E com uma menina morrendo, Jesus Cristo parou. Ele olhou para trás e fez uma pergunta: quem tocou em mim? Está em Lucas 8, 45. Os discípulos acharam a pergunta de Jesus absurda, porque havia gente por todos os lados apertando, comprimindo Jesus. Mas Jesus, ele não estava falando de um toque físico natural, ele estava falando de uma fé desesperada. E Jesus ficou ali, ele parou. Aquela mulher se manifestou, Jesus conversou com ela, Jesus chamou ela de filha, Jesus curou aquela mulher, não com pressa, mas com presença. Enquanto isso, a filha de Jairo morreu e a notícia chegou. E isso não fez Jesus Cristo sair correndo para resolver o problema de Jairo. Talvez, se fosse eu e você, se nós estivéssemos no lugar de Jairo, nós estaríamos furiosos com Jesus. Talvez nós até perguntaríamos: Senhor, o Senhor parou para socorrer ela? Como que o Senhor pode parar para socorrer uma outra pessoa no meio da minha dor? A minha filha está morrendo e o Senhor parou para conversar. Humanamente, isso faz todo sentido, não é verdade? Talvez eu e você agiríamos assim e ainda acharíamos que estamos agindo certo. Mas Jesus, ele não opera na lógica da urgência, da minha e da sua urgência. Ele sabia o que ia fazer na casa de Jairo. E ele sabia que, independente do tempo que ele demorasse e das pessoas que ele parasse para ouvir no meio do caminho, ele chegaria no momento certo e na hora exata. Jesus, ele sabia que a morte não era o fim daquela história, mas Jairo não sabia. E muitas vezes eu e você não sabemos o porquê que Jesus Cristo ele para em algumas situações, ou até mesmo nos para em algumas situações,
para trazer e abrir uma outra oportunidade, um outro leque de urgência que às vezes não é o nosso. E Jesus, ele sabia que aquela mulher ali, naquele momento, ela precisava de mais do que uma cura física. Ela precisava ser vista. Ela precisava ser validada na sua identidade de filha de Deus. Ela precisava ser enxergada, abraçada, curada, renovada, transformada, para voltar a viver e viver em vida abundante, porque foi para isso que Jesus Cristo se sacrificou por mim e por você. E isso pode, se nós deixarmos, mudar a forma como nós olhamos as interrupções, os percalços, as paradas, às vezes inconvenientes na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque essa não foi a única vez que Jesus Cristo parou, que Jesus Cristo estava no caminho, estava fazendo algo e ele parou para socorrer alguém. Jesus, ele estava sempre sendo interrompido. Os imprevistos sempre aconteciam na história de Jesus. Por exemplo, Bartimeu, ele gritou no meio da estrada quando Jesus passava por Jericó e Jesus Cristo, ele parou. A história de Bartimeu está em Marcos capítulo 10, versículo 49. Zaqueu, o publicano, o cobrador de imposto, né? Zaqueu, ele subiu em uma das árvores só para ver Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo fez? Parou, olhou para cima e se convidou para jantar, para ficar na casa de Zaqueu. Está em Lucas capítulo 19, versículo 5. E o que dizer daqueles 4 homens que abriram um buraco no teto para descer um paralítico? E Jesus parou a pregação, curou aquele homem, perdoou os seus pecados. Está em Marcos capítulo 2, versículo 4 e 5. Os milagres mais conhecidos de Jesus aconteceram quando Jesus estava a caminho de um outro lugar e ele foi interrompido. E nós? Nós vivemos correndo de tarefa em tarefa, de reunião em reunião, de notificação em notificação. Nós temos planos, nós temos listas, nós temos urgências. E quando alguém nos interrompe, a nossa primeira reação é quase sempre a mesma: irritação. Não é? Mas, e se alguma das coisas mais importantes que Deus quer fazer através de nós acontecerem nas interrupções, naquilo que está fora dos nossos planos, no nosso dia a dia? Não estou dizendo que todo telefonema inconveniente é da parte de Deus, mas estou dizendo que Jesus, ele nos mostra um padrão. Ele nunca tratou as pessoas como obstáculos ao seu plano. As pessoas eram o plano de Jesus Cristo. As pessoas eram o motivo de Jesus Cristo parar, de Jesus Cristo olhar, de Jesus Cristo fazer algo novo. Às vezes eu e você na nossa história acontecem essas interrupções. Quantas vezes nós estamos passando para ir a algum lugar e alguém nos para pedindo uma comida, pedindo uma água, pedindo uma informação. E às vezes nós já olhamos para o relógio e falamos para a pessoa: estou com pressa, estou com pressa. Esses dias eu estava passando pela rua e uma moça me parou falando: eu preciso fazer uma pesquisa, me ajuda. Para, respira, responde. É 2 minutinhos, gente, não foi 2 minutinhos, foi uns 10. Mas eu parei, eu dei atenção, eu conversei com aquela pessoa e no final ela olhou para mim e disse: muito obrigada, você foi muito educada, coisa que poucos são, porque estão sempre correndo. Quantas vezes nós vemos, né, nas redes sociais, onde nós gastamos e investimos muito do nosso tempo, né? Esse tipo de pegadinha, onde as pessoas vêm pedir alguma informação, onde as pessoas vêm pedir alguma coisa e a pessoa já bate no relógio, faz curva, sai correndo irritada. Quantas vezes nós estamos apressados nos nossos compromissos, no nosso dia a dia e alguém nos pede algo e às vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Aconteceu uma certa vez de eu estar com uma pessoa e essa pessoa sair do supermercado junto comigo e tem uma pessoa que pediu algo para comer.
E essa pessoa ia na padaria. E essa pessoa que estava pedindo virou para ela e falou assim: olha, a padaria é muito cara. Se você for comprar ali, você vai gastar muito mais e eu vou comer muito menos. Eu prefiro que você compre no supermercado para mim, porque vai dar para você comprar mais coisas e vai me satisfazer por mais tempo. Essa pessoa achou um abuso, mas entrou no supermercado, comprou mais coisa, pagou menos realmente. E aí, quando veio ali para fora para entregar aquilo, já não estava mais com seus ânimos tão aflorados, tão irritados, e passou a conhecer aquela pessoa, a ouvir a história daquela pessoa e passou a orar depois por aquela pessoa. Sabe, muitas vezes nós precisamos desacelerar, nós precisamos parar, nós precisamos enxergar além do empecilho no nosso próprio cronograma. Porque às vezes Deus, ele nos faz encontrar pessoas para que a gente possa estar entregando para aquela pessoa algo que Deus entregaria. A mulher com hemorragia, ela não estava no itinerário de Jesus Cristo naquele dia. Bartimeu, ele não tinha hora marcada com Jesus Cristo. Zaqueu, ele não tinha convite. Sabe, às vezes essas pessoas, elas não estão nos nossos planos, mas Deus parou para cada uma dessas pessoas. E nós também precisamos parar, precisamos ver o que Deus está querendo fazer através da nossa vida e na nossa vida. Talvez a pergunta que esse texto nos faz hoje não é: como posso ser mais produtivo? Como posso ser mais produtiva? E sim, para quem eu preciso parar hoje? Se eu e você caminhamos juntos, nós precisamos entender que o Espírito Santo que caminha junto conosco, ele quer nos desafiar a viver uma vida diferente. Então, um desafio para nossa vida essa semana é: preste atenção nas interrupções. Às vezes aquela pessoa, aquele colega que te puxa para o lado para conversar, um filho que te chama quando você está concentrado no seu próprio trabalho, um amigo que liga sem avisar. Em vez de reagir com impaciência, faça uma pausa interior e pergunte para Deus: Deus, há algo aqui para mim? Eu sei que nem toda interrupção ela é divina, mas talvez nós precisamos enxergar ela como tais, porque talvez Deus está querendo nos ensinar a parar e a ouvir, a verdadeiramente aquietar o nosso coração, para que a gente possa estar mais sensível à voz dele. Sabe, eu estou com um projeto junto com uma outra pessoa profissional na mesma área que eu, e ontem nós estávamos conversando e eu fiquei mais ou menos 1 hora e pouco conversando com ela à noite. E nós estávamos pensando no nome do projeto que nós vamos fazer. E quando eu deitei, a minha mente começou a trabalhar e de repente apareceu aquele nome, puf, na minha cabeça. E eu falei: mas agora, Senhor, eu tô pronta para dormir, não quero sair da minha cama, tá gostoso, quentinho, geladinho, tá muito bom aqui, eu não quero levantar para escrever esse nome. Mas eu sabia dentro de mim que se eu não parasse, levantasse, saísse do meu conforto e escrevesse, hoje eu não lembraria aquele nome. Sabe? Então, às vezes é isso que Deus quer, ver aonde está o nosso coração. Nós estamos prontos para ouvir a voz do Senhor e simplesmente sair do nosso conforto, entregando o que temos de melhor, às vezes numa escrita, às vezes numa interrupção, às vezes num momento onde nós não planejamos fazer aquilo, mas aquilo veio até nós. E às vezes Deus, ele só precisa de um sim, meu e seu. Deus, ele não procura, como disse o meu pastor, pessoas ocupadas demais ou desocupadas demais. O que Deus está procurando são pessoas disponíveis para fazer a boa obra dele sobre a face da terra. E eu e você somos os instrumentos do Senhor para que essa boa obra seja feita e manifesta sobre a face da terra. Amém? Então que esses exemplos e com essa condição de Jesus Cristo seja a inspiração para nos fazer
andar nos caminhos que Jesus Cristo andava, prestando atenção à nossa volta. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos estar presentes, ouvindo a voz do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer pela porção da tua palavra que nos mostra que nem toda interrupção é para nos fazer perder tempo, é para nos fazer perder algo, mas é para trazer, Senhor, a realização celestial e divina sobre a nossa vida. Espírito Santo de Deus, nós queremos pedir, perdoa a nossa pressa. Sim, Pai. Perdoa as vezes em que tratamos pessoas como obstáculos, em vez de vê-las como o Senhor as vê. Em nome de Jesus, Espírito Santo, dai-nos olhos para reconhecer quando o Senhor está falando através de uma interrupção, de um percalço, de um desafio na nossa vida. E nos dá coragem para parar, mesmo quando tudo em nós quer continuar correndo e realizando os nossos planos e os nossos projetos. Sim, Deus, porque o Senhor parou por mim, o Senhor parou por nós, ensina-nos também a parar pelos outros, em nome de Jesus Cristo, para que possamos manifestar a graça, o amor e a presença do Senhor, aqueles que estão à nossa volta e que o Senhor vai colocar no nosso caminho. Assim nós oramos e te agradecemos pela porção da tua palavra e do teu ensino. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos dê um excelente dia. Fica com Deus e um grande abraço.